quero começar aqui com uma notícia que tem a ver com o dia de ontem, mas que fala sobre a América Latina, que é o Javier Milei, né? O Javier Milei foi para o CEPAC, para aquele ato lá dos conservadores, quase que lambuzou ali, pegajoso em cima do Trump, uma coisa realmente horrorosa. Mas no dia de ontem, no dia dessa manifestação aqui no Brasil, o Javier Milei retuitou vários fascistas que estavam atacando o presidente Lula, inclusive um deles que falava em ditadura no Brasil. Antes de tudo, ontem eu fiquei muito nervosa com o que estava acontecendo na Paulista e fui ligar para o meu querido amigo jornalista argentino Fabián Restivo. E ele me disse e falou: olha, eu entendo, porque eu também estou nervoso, porque a Argentina está à beira de uma guerra civil. Então, primeiramente, eu acho que o Milei devia cuidar do que está acontecendo dentro do país dele, antes de dar opinião sobre o que ele não sabe, com o principal, falando do principal parceiro comercial da Argentina num momento tão pavoroso da economia argentina. Já começa daí. Segundo, essa reunião da CEPAC, que é uma das coisas mais asquerosas do mundo contemporâneo, porque é basicamente uma reunião de supremacistas que todo ano se reúne para disseminar ódio. Eles não disseminam, eles não se unem para falar de coisas boas, de planejamentos bons, de qualquer coisa, é só para disseminar o ódio. O que eles vão fazer para destruir o projeto político do Brasil, de algum país europeu, de qualquer país que não tenha um governo que assine a cartilha de ódio que eles, que eles pregam. Então, eu acho que o Brasil deveria, nesse momento, congelar as relações com a Argentina, porque isso não é algo que um presidente deveria estar publicando em suas redes sociais. Me lembrou muito as posições de Bolsonaro a respeito da China, as posições racistas, sinofóbicas de Bolsonaro durante a pandemia, no qual ele tomou uma chamada do governo chinês e depois ficou quietinho, porque o bolso fala. E o Brasil devia fazer a mesma coisa. Bom, o bolso vai falar. E o agro argentino precisa do Brasil. E se o agro argentino não estiver por trás do Milei, eu quero ver ele continuar com essa postura de galinho de briga que ele tem tido recentemente. Então, eu acho que a melhor maneira do governo brasileiro lidar com isso é congelar relações com a Argentina nesse momento, chamar o embaixador brasileiro na Argentina para consultas e exigir novamente uma desculpa. Dessa vez não é cartinha, não é ministra, tem que ser o Milei se desculpando ao presidente Lula e ao povo brasileiro por disseminar mentiras num momento tão delicado que estamos vivendo, prestes à prisão de um golpista no país. Exatamente. Zé, eu também achei esse movimento do Javier Milei extremamente arriscado, não só em relação ao Brasil, mas também em relação ao governo Biden, quando ele foi lá nessa conferência dos Estados Unidos para, na verdade, fazer campanha pelo Trump. Né? A Argentina teve 54% de inflação no mês de janeiro, uma inflação muito mais alta do que no governo anterior. O país está caminhando para uma explosão inflacionária, uma hiperinflação, e ele está brincando com fogo, atacando os Estados Unidos e atacando também seu maior parceiro comercial, que é o Brasil. É caso de chamar o embaixador para consulta, Zé? Bom, nós estamos vendo aí o seguinte: o Milei recebeu, antes de ir para a conferência da extrema-direita nos Estados Unidos e fazer toda essa encenação com o Trump, ele recebeu o Blinken. O Blinken saiu daqui do Brasil e foi conversar com o Milei. E lá, do mesmo jeito que o Blinken teceu loas aqui ao Lula, ele foi lá e teceu loas ao Milei, procurando estabelecer pontes de contato entre o governo do Biden e o governo do Milei, porque sabe que a situação dos Estados Unidos na América Latina, no momento, é precária. Então, mostra que os Estados Unidos também estão se comportando de maneira errática em relação a essa figura, em relação ao conjunto da situação da América Latina. O Milei é isso, é um tipo que vai se revelando um político completamente desastrado, mas o compromisso principal dele é com a extrema-direita. Isso ficou claro no comportamento dele durante a reunião dessa organização internacional que procura articular a extrema-direita mundialmente. Eu tenho dúvidas se a atitude que ele tomou deva ser tomada em consideração pelo Itamaraty com esta gravidade, dar este nível de resposta, porque eles podem dizer o seguinte: não foi uma declaração oficial, ele retuitou. Então, eu não sei se o nível de confrontação já está estabelecido nesse patamar. É algo que a diplomacia brasileira deve examinar. Eu tenho a impressão que bastava uma conversa de bastidor, um outro escalão do Itamaraty conversar com a chancelaria argentina, mas porque, veja, uma crise diplomática entre o Brasil e a Argentina é algo que precisa ser maturado por conta da importância que as relações comerciais com a Argentina têm para a própria economia brasileira. Então, eu acho que precisaria, talvez, maturar um pouco essa questão.